E aí pessoal, tudo bem? Bom, como eu falei para vocês no vídeo recente, esse cessar-fogo lá na Palestina não vai durar muito tempo, né? É o que tudo está mostrando. E na verdade as coisas estão ficando bastante complicadas, e é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, porque está ficando claro que Israel não quer essa paz e os Estados Unidos também não, né? Então eu vim aqui mostrar para vocês um pouco disso e infelizmente acho que a guerra vai voltar a qualquer momento, né? Pelo menos é o que tudo está indicando. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Como eu falei já para vocês num vídeo lá no começo do conflito, né? Israel tem muitos interesses ali na região de Gaza, então eu recomendo bastante que vocês assistam aquele vídeo para entender mais a fundo, né? É claro que lá também eu não falei 100% de tudo, porque também ficar falando em um vídeo só não dá, né? Senão fica muito comprido. Mas Israel, vamos dizer assim, resumindo, tem bastante pretensões comerciais e políticas, né, estratégicas também, ali para a região toda. Então eles têm muito interesse de poder pegar para eles aquilo lá. Mas isso aí eu estou falando bem a grosso modo, bastante resumidamente, né? Israel também tem interesses políticos, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o ponto aqui também é muito mais, nessa parte política, muito mais por parte do governo do Benjamin Netanyahu, tá? Que ele é parte de uma ala bem mais radical, né, da elite israelense, né, que é bastante ideológica, radical, usa muitas, vamos dizer assim, um fundamentalismo religioso também, que acaba forçando o Estado a ser um pouco mais radical ainda também do que seria a parte mais secular, o pessoal mais pragmático, né? Isso aqui está apresentando muito forte agora. Por quê? Fica evidente que não é interesse de Israel e da população israelense voltar ao conflito. Não é interessante. A economia israelense está indo para o buraco, fora todos os outros custos também, né? E até a questão da qualidade de vida, né? Fora, eu digo assim, a questão dos mísseis que estão caindo lá, que podem matar as pessoas, né? Não é interessante nunca para uma população entrar em guerra, né? Ainda mais num lugar tão próximo ali da sua casa. Mas para essa cúpula política está sendo o oposto. Na verdade, o que está sustentando o governo do Netanyahu é a guerra, porque aí sempre que um país está em guerra, acaba tendo mecanismos para dar uma certa estabilidade política para que a ala política do país consiga organizar o país para enfrentar a guerra. Isso é normal em todos os países. É por isso que, por exemplo, na Ucrânia, até agora não teve eleição. Apesar de que já acabou o mandato do Zelensky. Só que, como está em guerra, eles estão usando esse mecanismo para postergar as eleições, né, para dar uma estabilidade. Claro que nem sempre é necessário isso, mas eu estou falando que são ferramentas que existem dentro dos estados, né? Mas isso está sendo muito importante, porque, por exemplo, para vocês terem uma noção, por conta do cessar-fogo, e até antes, na verdade, por conta de não estar tendo uma postura ainda mais incisiva do que já teve o governo, uma parte desse governo, né, os caras mais radicais ainda que o próprio Netanyahu, saíram do governo, né, que era alguns dos principais políticos ali do país, né, que são os caras muito radicais, que nem, por exemplo, o Itamar Ben-Gvir, né, e outros lá, o Galan. Isso aqui eu vou dar um exemplo, né? O Netanyahu está sendo julgado, não, né? Tá sendo investigado, né? Tá tendo um julgamento sobre corrupção para ele. E ele está com uma grande pressão lá para sair. Eles querem derrubar ele, né? Para fazer uma outra eleição, colocar outro governo no lugar, né? Só que por conta do conflito isso ficou congelado, né? E tanto é que até esses dias agora 3 dos funcionários ali, dos acompanhantes, né, do Netanyahu, foram também indiciados por atacar testemunhas desse julgamento, né? Então, assim, não só por isso, né, mas como eu falei, até para sustentar o poder político desse pessoal, eles precisam continuar essa guerra para continuar a ter um pouco de apelo popular para conseguir ficar no poder. Então, para eles é muito mais interessante continuar a guerra.
por mais custos que tenham para Israel em si, né, para a economia, para custos militares, né, em baixas e em perdas de material e tudo mais, né, e para a população como um todo também, né, até os aspectos psicológicos, né, fora toda a mancha da imagem de Israel que está tendo no resto do mundo inteiro, né, inclusive isso é até um ponto que eu vou falar mais para frente aqui em outros aspectos. Mas então, assim, para conseguir associar bem o que está rolando, né? Essa elite, essa parte da elite israelense não quer acabar com a paz. Pelo contrário, eles querem guerra. Inclusive, tem alguns outros políticos e até parte do governo que eles estão pressionando para que volte com tudo. E até é engraçado, o ministro das Comunicações, ele está pedindo para que vá com tudo absolutamente, sem as amarras. Aí você pensa, Israel fez tudo o que fez com as amarras, né? Mataram 100 mil palestinos civis com as amarras. Então ele quer que faz o quê? Mata todos de vez, né? Então isso mostra bastante até essa questão de como são caras radicais, né? Mas eu já falei isso em outro vídeo também, tá? Então assim, é importante entender. Eu não estou falando que todo israelense é radical. Estou falando que esses caras que estão no governo são os radicais. Então é muito complicado, porque o pessoal radical não é realista. Eles são idealistas. Não estou falando na base da teoria das relações internacionais, né? Mas eles pensam muito com base na ideologia deles e com a visão de mundo deturpada deles. Isso eu não estou falando só dos israelenses, né? Todos os caras que são radicais são assim. Então, assim, isso é perigosíssimo porque está levando para um direcionamento completamente ruim. Não só para Israel, para todo mundo ali, tá? Então, o vídeo de hoje, na verdade, é baseado todo nisso, né? Por conta de tudo que está rolando, tá? Mas acho que deu para resumir, já deu para entender aqui um pouco, né? Então vamos lá, qual que é o problema dessa vez aqui? Fizeram cessar-fogo e, dentre várias coisas que foram combinadas, uma seria que o Hamas liberaria os reféns, né, de pouco em pouco. Eu não sei se a cada semana, porque parece que é, mas acho que tem semana que não foi. A cada domingo, pelo que me parece, eles estão liberando 3, 4 pessoas, né? Só que do nada, eles começaram a falar agora que o Hamas tinha que liberar todos de uma vez só. Todos. Agora nesse domingo. O Hamas já falou, não vamos liberar ninguém então. Se for para romper o acordo, a gente não vai liberar ninguém. Começou a bateram firme também junto com os outros. Então, aqui já começou a complicar, né? Só que o problema é que não é só isso. Como eu falei no vídeo recente, né, que eles não, ou cessar-fogo não duraria, Israel infelizmente está tomando muitas medidas que não tem outra palavra para provocar. Eles querem provocar o retorno da guerra, né? E não é só na Palestina, infelizmente. Então, um exemplo claro aqui disso. Fizeram cessar-fogo também com o Hezbollah, né? Com o Líbano como um todo, na verdade, né? Era para eles já terem saído do Líbano, né? Eu não lembro agora precisamente a data limite, mas eles tinham 60 dias para sair, desde que foi combinado, né? Se não me engano foi no começo desse mês que já acabou. Aí Israel falou, não, a gente não vai sair não, a gente vai prorrogar mais uns dias aqui. Já ferrou bastante ali com os libaneses, com o Hezbollah principalmente, né? Mas o pessoal falou, tá bom, vai, vamos deixar, porque eles falaram com os mediadores do acordo, né? E os mediadores falaram, não, tá bom, deixa eles assim eles saem, acabou, beleza. Só que agora já falaram que eles não vão sair de novo. Eles vão prorrogar até o dia 28 de fevereiro agora. E eu duvido que eles vão querer sair depois disso também, né? Só que agora o governo libanês, a população libanesa e o Hezbollah, né, já estão efetivamente já pressionando. Falando, não, a gente não vai aceitar. Se for isso aqui, a gente vai voltar pro conflito de novo também. Isso aqui é claro que eles estão fazendo isso só para provocar. Por quê? Eles falam, não, porque o governo libanês não cumpriu o acordo, não fizeram nada e a gente está aqui ainda para garantir que aconteça. Mas é só um exemplo. Também uma coisa que eu falei no último vídeo, mas que está agora mais forte ainda. Eles reforçaram ainda por cima as posições que eles dominaram na Síria, no sul da Síria ali, né? Recentemente. Estão construindo 5 bases permanentes. E alguma autoridade, agora eu esqueci quem foi, deu uma declaração já que falou, não, essas bases não são temporárias não, elas são para ficar aí até quando a gente achar que deve. E mandaram mais tropas para lá também. E além disso, eles estão impedindo toda a população síria de acessar aqueles lugares que eles já dominaram. Ou seja, se alguém morava por ali, já era, né? Então isso é mais uma provocação, e não só para eles, mas para os sírios também. Isso também já vou falar daqui a pouco, mas isso mostra muito claramente, a gente quer espalhar tudo pela região e causar caos, né?
porque também, voltando, tem a pretensão, que nem eu falei, esse pessoal que é mais fundamentalista, né, dos judeus, eles acham que eles vão dominar tudo ali, que tudo vai ser a grande Israel. Então, assim, é uma visão perigosa até de ver que, tipo, pô, é um paísinho pequeno, com uma população pequena, e eles querem causar problema com todo mundo em volta, né? É muito complicado isso, né? Mas voltando, aí agora veio também muito desses problemas por conta do Trump também, que ele tá falando muita coisa, né? E tá colocando muito mais sal muito mais pimenta, vamos dizer assim, nessa sopa, né? Então, assim, que nem ele sugeriu expulsar todos os palestinos, os 2 milhões de palestinos da faixa de Gaza, mandar eles pro Egito e pra Jordânia e anexar aquilo lá e transformar num resort, ou, tipo, fazer coisas assim, né? Mas assim, vai ser bom pra eles, nós vamos morar em outro lugar. Cara, não existe isso, né? Além, bom, é um problema muito grave, vocês já podem imaginar, não vou nem me estender muito nisso aqui, né? Mas também Israel agora fala, não, tá bom, a gente vai seguir o que o Trump falou também. Basicamente eles queriam expulsar todo mundo, matar quem não quiser e anexar de vez. Pode parecer besteira, porque eu tô falando da parte da faixa de Gaza. Só que eles falaram abertamente que eles querem anexar a Cisjordânia inteira. Enquanto a gente está falando aqui, na verdade, desde o dia que fizeram o cessar-fogo, que foi acordado, eles iniciaram uma operação na Cisjordânia inteira. Está sendo a operação de maior escopo da história de Israel na Cisjordânia, né, que é a parte ali, claro, perto da Jordânia, né, a outra metade, né, da Palestina. E estão atacando pra caramba, especialmente na região ali, no entorno ali de Jerusalém, principalmente, eles estão atacando pra caramba, no norte da Cisjordânia também estão atacando bastante. E curiosamente até agora também eles não estão conseguindo avançar muito, mesmo tendo pego no pulo e a principal força palestina estando na faixa de Gaza, mesmo assim eles não conseguiram invadir ainda, não conseguiram se aprofundar muito, né? Curioso de notar isso, mas de qualquer forma estão atacando, estão fazendo muita coisa lá, atacando lugares sagrados até, inclusive, tipo, entrando, como já fazem há muito tempo, né? Entrando, invadindo mesquita e tudo mais. Mas o ponto é que eu estou falando isso porque são provocações claras, né? O povo palestino, a população árabe como um todo, ali, especialmente muçulmanos, eles estão ficando com isso entalado na garganta. Eles não querem deixar isso barato. Tanto que, na verdade, isso aqui é o próximo ponto que eu vou falar, está criando problemas para Israel, tá? Mas então, assim, o ponto aqui que eu queria dizer é assim, Israel está fazendo muitas coisas para provocar, para que aconteça o retorno dessa guerra, tá? Então está sendo meio que nítido isso, e o problema é que, como eu falei, vai acabar o cessar-fogo, né? Isso é muito grave, até porque se voltar, me parece que vai ser muito mais grave, mais intenso do que foi até agora há pouco, até esse cessar-fogo. Trazendo agora um pouco porque eu estava falando, o problema é, não só os árabes ali estão percebendo que essa retórica está ficando muito maior do que devia, porque, vamos lembrar, até o começo do conflito, Israel estava conseguindo aproximar, estava quase dando certo aquele plano patrocinado, vamos dizer assim, pelos americanos, estava quase dando certo. Já estavam se aproximando bastante da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, da Jordânia, não preciso nem falar, né, do Marrocos também não, mas estava aproximando, né, o Egito também. Só que isso tudo já foi por água abaixo. Primeiro com o conflito como um todo, né, mas agora, esse pessoal que estava mais amigável, além de ficar neutro, está começando a ficar hostil a Israel, de novo. Claro, estou resumindo, não é bem assim, mas para simplificar, né, estou simplificando o entendimento. Por exemplo, esses últimos dias, a Jordânia ameaçou entrar em guerra com Israel se eles efetivamente tentarem deslocar, né, os palestinos para a Jordânia e para o Egito, né? Porque, claro, isso é uma questão de segurança nacional para os dois países, por isso que é uma parte do pelo que também eles não querem aceitar, como eu já falei também em algum outro vídeo. É claro, só que o problema é que assim, a Jordânia nunca falou assim. Ainda mais com Israel, que são, né, a Jordânia é quase vassalo deles, eles são muito, né, obedientes, vamos dizer assim. E, pô, eles falaram assim, grosso, né, tudo bem, falar uma coisa e fazer outra, mas só de falar já mostra bastante o entendimento desse país, dessa sociedade. Porque vamos lembrar também que uma boa parcela da população jordaniana hoje é de palestinos, do pessoal que foi sendo expulso e forçado a sair da Palestina como um todo, desde que começou esse problema, na verdade, né?
com as Nakbas, né? Então, para eles isso é muito forte também, porque até essa questão política interna tem uma força muito grande para pressionar o rei Abdullah, né? Que é o rei da Jordânia, para tomar medidas assim, né? Então, assim, isso é muito relevante. O Egito, pior ainda, não só ele já está tomando uma postura mais incisiva contra Israel nesse sentido, já faz alguns meses, mas, pô, eles também, por parte deles, também já romperam. Não romperam não, porque o acordo ainda teoricamente está funcionando, mas já negligenciaram uma parte do acordo de Camp David, que é aquele acordo de paz que teve entre Egito e Israel lá no século passado ainda, né? Em que tinha algumas... Dentre as coisas que tinha, era que Israel o Egito não poderia posicionar tropas na sua fronteira com Israel. E as tropas que eles teriam no Sinai seriam bem mais para trás. Só lá, praticamente no Mar Vermelho, que eles poderiam mover mais tranquilamente, né? Mais à vontade. Mas agora, isso até uma coisa que eu deixei de falar em outros vídeos, mas já faz algumas semanas aí que o Egito está reforçando, na verdade, bastante. Enviaram muitas tropas para próximo da fronteira com Israel já. E agora, um dos generais, esqueci agora o nome também, o terceiro exército inteiro egípcio está em alta prontidão já. Ele falou para ficar em alerta máximo, o general, né? E eles estão bastante próximos já à fronteira israelense. Então, isso é mais forte do que declarar que entraria em guerra. Porque isso está sendo uma demonstração clara. Falou, se vocês tentarem isso, a gente vai fazer a força. A gente vai entrar com força. Só que ali se fala, são dois vizinhos. Pô, o pessoal duvida que aconteça alguma coisa. Só que até não para por aí. Primeiro que o Líbano ele também já está falando também que vai entrar em guerra. Não o Líbano em si, né? O Hezbollah vai fazer alguma coisa, mas o Líbano, como um país inteiro, está bastante descontente com isso. Então é provável que até que o Hezbollah, se acontecer alguma coisa, volte com as ações, né? Mas vamos lá. A Arábia Saudita também declarou claramente que eles são completamente contrários às me fugiu a palavra agora exata que eles falaram, mas essas pretensões, né, extremistas, eles usaram essa palavra, extremistas dos israelenses com relação à Palestina, ali, com essa questão de expulsar, né, os palestinos e mandar para esses dois países, né? A Arábia Saudita falou absolutamente contra, e forte, e era um dos países que estava mais alinhado com Israel antes desse conflito. Isso também mostra muita coisa, mas outros países da região também, né? Os Houthis falaram que se voltar ou tentar fazer qualquer coisa nesse sentido, eles vão ampliar ainda mais o escopo de operações, não só atacando Israel, né, mas especialmente atacando diretamente, não sei como, os países da coalizão que lutam contra, né? Então ali alguns países europeus, os Estados Unidos principalmente, né? Como eu não sei, eles têm mísseis balísticos, bom, hipersônico também, mas eles têm mísseis balísticos. Não sei o alcance máximo dos que ele tem, né? Talvez alcance algum país europeu ali, né? Não sei. De qualquer forma, né? Mas para vocês verem como está delicado, até o representante, né, o presidente atual da Liga Árabe, que eu também não lembro o nome dele, ele declarou que até por conta dessas políticas agressivas, né, não foi essa palavra que ele usou, mas me fugiu também a exata que ele usou, até por conta disso, eles estão juntando todo o mundo árabe para ir contra Israel. Ele falou que pode ser que tenha novamente todos os árabes juntos contra Israel, que nem foi no passado, ou seja, deixando claro que pode ser que eles estourem uma guerra contra todos os árabes da região, por conta dessa postura deles, né? Então, isso aqui é muito grave, porque eu nunca vi, desde que eu acompanho essas coisas, faz muitos anos atrás, eu nunca vi uma declaração forte dessa por parte deles, porque justamente faz décadas que eles estão nesse trabalho para tentar normalizar as relações dos árabes com Israel e tudo mais. E agora eles vêm falar que pode entrar... Claro, não foi uma ameaça direta, mas é que ele falou que claramente que com essa postura eles poderiam provocar os árabes para se unirem de novo contra Israel. Foi basicamente isso mesmo que ele falou, nesse jeito que eu falei agora. Então, assim, é muito forte, né? E não para por aí, não é só os países ali da região. Até a Turquia já tem dado muitas declarações, tem
mostrado muito que eles também estão completamente contrários. Aí é interessante, porque a Turquia ainda é um parceiro econômico relativamente importante. Israel não é tão importante assim quanto o pessoal fala, só que ainda é importante. Mas isso aí também é uma coisa menor. Não é nada que não possa ser contornado, especialmente se for uma questão política. E a Turquia está se direcionando para ser contra, até por conta, vamos pensar um pouco mais estrategicamente aqui, né? Num âmbito, num âmbito mais estratégico, né? A Turquia, ela está se direcionando mais para ser um player por si só e por isso, né, ser um poder no mundo multipolar. Não necessariamente que seja alinhado com as lideranças do mundo multipolar, vamos dizer assim, né? Com a Rússia, a China e tal. Eles têm essa aproximação com eles, sim, mas não precisa ser necessariamente alinhados com eles. A Turquia quer ser um poder por si só, como já foi no passado, né? Então eles estão se posicionando dessa forma. E com isso eles estão se posicionando contra uma parte do Ocidente, né? Que é essa parte mais americana, a parte anglo-saxana, que é totalmente alinhada com os judeus, né? Com Israel, vamos dizer assim, na verdade. Bom, com os judeus como um todo, na verdade, mas com Israel nesse caso, né? E também, por falar em Ocidente, até, olha que curioso, como tem tudo vai se interligando, né? O Macron também declarou que essa situação ela não se resolve com uma abordagem de operações imobiliárias. Ela precisa de operações políticas, né? Assim, diretamente atacando o Trump, porque o Trump veio do mercado imobiliário e tá achando que vai ser... Ele falou, vai expulsar todo mundo, a gente faz uns resorts lá. Pô, cara, não é assim, né? E o Macron falou diretamente nisso, né? E também ele deu uma declaração tipo, bastante contra Israel, né? Nesse sentido de que tem que ser protegido a população palestina, que tem que ser uma coisa com aquela política de 2 estados, né? Que tem que fazer um acordo desse sentido aí. Então, isso mostra até também aquela questão das disputas entre o Ocidente, que eu falo também, que o pessoal também não acredita, mas tem vários blocos de poder lá dentro que disputam também entre si. E com a chegada do Trump isso ficou muito mais forte, né? Porque ele está atacando bastante a Europa está se juntando para tentar fazer frente, né? Aos Estados Unidos também com o Trump. Então, olha que curioso, né? Mas além disso, só para concluir, porque eu já estou falando pra caramba aqui, né? Nossa, 9 minutos já só nesse bloco. A China também falou bem forte a favor da Palestina, né? Mas que eles têm que encontrar uma forma de fazer paz. E até a Rússia também. Inclusive a Rússia falou que os Estados Unidos e Israel estão tentando voltar para o conflito, né? Tentando recriar o conflito, mas que eles estavam trabalhando para impedir que isso acontecesse, a Rússia, né? Foi o Sergei Lavrov que falou isso, na verdade, né? Então, é mais uma coisa forte aí que chama a atenção, que mostra um pouco disso aí, né? Então, só estou mostrando como tá forte. Inclusive, eu esqueci de um negócio importante agora, que eu tô falando, que eu vou falar agora. O Irã, na segunda-feira agora dessa semana, fez ligações, né? Para a Turquia, para a Tunísia, para o Egito e para a Arábia Saudita. E no dia seguinte ainda chamou a Jordânia, tudo para falar sobre essa questão, que eles deveriam dar uma resposta conjunta. Tipo assim, isso aí é mais ou menos, estou simplificando aqui. Provavelmente eles estão trabalhando para dar alguma resposta conjunta, para impedir que isso aconteça, né? E tudo mais. Então, para que esses países se apoiem mutuamente para trabalhar para que isso impeça, né? Não estou falando que necessariamente militar, tá? Duvido que isso acontecesse. Mas pode até vir a ser, né? Ainda mais vindo do Irã, eu não duvido que possa ser alguma coisa assim, pô, se for entrar em guerra a gente se apoia e tal, porque a gente não precisa deixar, não tem como deixar, tem que fazer alguma coisa, né? Mas é curioso ver até esses atores se interligando para dar uma resposta quanto a isso aí, né? Com tudo que eu falei, eu acho que devo perceber que está uma situação muito perigosa e preocupante pra caramba. Tá? São muitas declarações muito importantes, não dá para deixar de lado, assim, não são coisas que se fala da boca para fora normalmente, né? Tem cara que nem o Trump que fala merda à vontade, né, que não tem problema, mas são muitas personalidades que não são assim. É que imagina o Xi Jinping falar que vai entrar em guerra. Pô, é um negócio muito grave, porque ele não fala isso sempre, né? Esses caras, mesma coisa, né? É muito
muito perigoso tudo isso que está acontecendo. E mais ainda ver a loucura que está sendo essa liderança, né, israelense. Porque os caras estão levando Israel pro buraco. É só pensar o que eu falei agora. Todo o trabalho de décadas que Israel fez para tentar normalizar as relações com os vizinhos, para tentar resolver seus problemas, para tentar ficar numa situação mais ou menos tranquila, que todo mundo possa fazer comércio, né, economicamente melhorar todo mundo. E os caras fizeram totalmente o oposto e rasgaram todo o trabalho, tudo que foi feito até hoje. Os caras rasgaram, fizeram, assim, detonaram, jogaram no lixo, com pretensões expansionistas radicais, assim, inimagináveis, assim, não tem condição. Os caras acham que vão dominar a Jordânia, o Líbano, a Síria, o Sinai, vão pegar todo aquele pedaço de novo, com um paísinho desse tamanho, sem população. Por mais que possa parecer estranho eu falando assim, é aquela questão que eu falei também em vários vídeos, né? O pessoal que já acompanha o canal aqui há mais tempo vai lembrar, vai entender o que eu tô falando, né? Mas, pô, não tem como sustentar uma coisa dessa, né? E fora que, assim, por mais que o mundo tá ficando maluco e tá entrando numa nova era, numa nova fase que as coisas mudam, então vão funcionar de forma diferente do que a gente está acostumado agora, ainda assim, não dá pra achar que isso vai acontecer normalmente. Até porque tem toda essa questão, pô, você tá mexendo com todo mundo muçulmano, mundo árabe, né? Que são coisas diferentes, né? Você tá mexendo com todo esse pessoal, você acha que ninguém vai achar ruim, né? Fora a forma que fazer, né? Porque se você fizer de uma forma sutil, ainda pode funcionar. Mas ir direto com tudo, pô, não funciona nem em aspecto pessoal, entre pessoas mesmo. Alguém tentar forçar uma coisa goela abaixo dos outros, não funciona. Imagina num nível desse, né? Então é extremamente preocupante tudo isso que está se desenhando, e ainda mais com a forma que o Trump está lidando. Está sendo muito surpreendente, apesar de tudo, né? É muito inusitado. Mas porque, pô, como o cara pode achar ou falar abertamente? Tudo bem que ele fala muita coisa só pra, né, por falar, né, porque sabe que não é uma coisa efetiva, mas de qualquer forma, isso pegou. Como que ele pode falar que vai expulsar toda uma população de um lugar e vai comprar e construir coisa em cima? Tipo, só pela parte de expulsar toda a população já é limpeza étnica, né? Inclusive isso é uma coisa que eu esqueci de falar também, fazendo esse parênteses. Nessa parte na Cisjordânia, principalmente, não que nem eles não que nem eles fizeram em Gaza, mas também estão fazendo na Cisjordânia, e até um ponto. Toda uma coisa, alguns dos caras que eles liberaram no acordo com o Hamas, eles prenderam de novo agora. Porra, teve cara que ficaram acho que 3 dias solto. Eles foram lá, já invadiram lá a Cisjordânia e pegaram os caras e prenderam de novo. E além disso, muitos lugares, eles chegam e falam, não, aqui tinha um cara terrorista. Eles falam, né, terrorista. Porque também isso é relativo, mas tinha um cara aqui, vai lá, demole a casa inteira ou até o prédio inteiro. Tem 50 famílias que moram no prédio. Não, eu exagerei, mas sei lá, tem 10 famílias que moram no prédio. Os caras vão lá e demolem o prédio inteiro, porque tinha um cara que morava lá. Cara, isso não existe, mas é porque não importa, isso aqui é só um argumento. Porque eles usam isso pra limpeza étnica. Claro, é isso que eles fazem desde sempre. Eles impedem que a população sobreviva num lugar, essa população vai ter que sair de lá, né? Eles vão lá e anexam. Eles mandam os colonos israelenses para lá, para ocupar. É isso que eles fazem desde sempre. Só que agora tá ficando escrachado, tá ficando ridículo, né? E também, agora, o pessoal tá tendo coragem de falar. Porque até antigamente, pô, Israel tinha aquela aura, né? Hoje não, os caras falam abertamente. E eu tô impressionado de ver, especialmente na Europa, em alguns países, que nem na Espanha eu tenho visto muito, a retórica está ficando cada vez mais contra Israel. Curioso que isso está vindo do Ocidente. Ou seja, Israel está perdendo esse apelo e o apoio do Ocidente. Não americano, não inglês, mas ali espanhol, francês, italiano. Esse pessoal não está gostando de Israel, não. Por conta de tudo isso. E o problema é para os judeus também, né? Os judeus como um todo. Porque Israel é uma coisa, judeu é outra. Só que Israel está fazendo tanta besteira que todos os israelenses já estão se ferrando e os judeus como um todo também estão se ferrando. Estão sendo muito malquistos, né, no mundo afora. Então isso é muito perigoso até para eles mesmo. Está sendo extremamente contraproducente essa abordagem. E o pior de tudo, essa abordagem por parte de uma liderança radical
que está só pensando nos interesses deles, extremamente acima do próprio país. Estão ferrando com o próprio país para eles se darem bem ou evitarem se dar mal. Então, olha que absurdo. Imagina esses caras virem até... Um desses caras, né, ele é tão radical que falou que tinha que tacar a bomba atômica em Gaza, como se não fosse causar impacto até em Israel, né? Imagina se esses caras fazem isso. E não é possível. Do jeito que os caras estão, não é improvável. Imagine tudo que pode vir de problema por conta dessas abordagens todas, né? Então, assim, é muito complicado a gente ver tudo isso. E eu não duvido nada que nesses próximos dias pode voltar o conflito. E só não voltou ainda, porque até as mídias israelenses estão falando que as tensões estão num nível que nunca viu, tão prestes a explodir, né? Inclusive, outras mídias também da região, que nem a Al Arabiya, que é saudita, né? Também tem falado muito, por parte... Deve ter informantes bons no Egito, que eles estão falando muita coisa de lá. Meu, tá todo mundo na flor da pele. O negócio tá por um triz pra explodir. Só não explodiu esses dias, eu acho, ainda, pelo menos até enquanto eu tô gravando o vídeo, pelo menos até onde eu vi, né? Porque, no fim das contas, eles conseguiram falar, não, beleza, o Hamas vai liberar aqui e Israel voltou a permitir que volte, que entre, né? As ajudas humanitárias, os materiais, energia, essas coisas, voltou, liberou. Então, conseguiram continuar ainda. Só que também, mesmo assim, né, Israel enviou um monte de tropa de volta para a faixa de Gaza, principalmente na fronteira ali, né, com o Egito, que é em Rafah, né, o posto de fronteira. Enviou para um monte de regiões, né, fora a parte da Cisjordânia, mas enviou para um monte de regiões ali, e até, um exemplo, já teve um tiroteio alegado, né, que foi com o pessoal do Hamas, mas teve um tiroteio ali na faixa de Gaza já, numa região lá. Então, isso mostra que assim, o pessoal tá quase voltando pro conflito. Tá por um triz de voltar. Então é muito delicado, porque imagina quanto sofrimento já que a população palestina não teve, toda a destruição que já teve lá, não tem mais Palestina quase, e ainda voltar ao conflito, né? Então, já falei bastante aqui, eu vou encerrando por aqui, para deixar essa reflexão para vocês mesmo. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, tenha trazido informações relevantes, que tenha ajudado vocês a pensar um pouco mais a visão de vocês, né? A pensarem sobre esses assuntos. E é isso aí, pessoal. Então, agradeço a quem assistiu até aqui. Quem é novo no canal, convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like que ajuda bastante o canal, a gente está precisando impulsionar, porque o YouTube está pegando todos os canais que tratam desses assuntos e não só, e está ferrando bastante. Então, quem puder dar essa força para a gente ajuda muito, né? Qualquer comentário com informação pertinente ou respeitoso também, qualquer sugestão de assunto também, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, e compartilhe esse vídeo com quem vocês sabem que vai ser importante ver essas informações, quem gosta desses assuntos, né? E é isso aí, pessoal. Então, já falei pra caramba hoje, mais do que esperava, e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá.